Antônio Gramsci é um dos intelectuais mais importantes do mundo moderno. Segundo o filósofo Diego Fusaro, ele é um dos 5 pensadores italianos mais citados nas abordagens reflexivas. Jornalista, literato e fundador do Partido Comunista da Itália, Gramsci revolucionou o mundo da luta política, ao estudar como ninguém a relação entre a cultura e o poder estabelecido, poder que naquela época era de natureza burguesa. Embora não tivesse os dons da oratória para inflamar as massas, foi um ácido promotor da organização operária. Em uma Itália que se debatia entre o capitalismo do norte e o campesinato do sul, enquanto o fascismo emergia como uma força incontrolável. E embora tenha pago o preço mais alto por suas ações, suas ideias continuam vivas. Em parte por sua aguda inteligência, em parte por sua obstinada perseverança, que não desistiu nem mesmo na prisão. Sua revolução foi uma revolução de ideias, porque entendeu que para minar ou manter o poder estabelecido, não era necessário apenas uma revolução armada ao estilo de Lenin. Mas, acima de tudo, um progressivo domínio cultural das instituições que nos explicam o que é e como funciona o mundo. Ou seja, construindo o que entendemos como uma hegemonia, vamos fazer um percurso pela extraordinária vida e as ideias de Antônio Gramsci. Olá, Reinaldo Carrillo. Aqui é a Nova Enciclopédia. Lembro que vocês podem nos apoiar bastante para continuarmos este trabalho. Deixe seus comentários, dê like no vídeo e compartilhe o material com seus conhecidos. Abaixo também podem encontrar um link do Patreon, onde qualquer colaboração é mais que bem-vinda. Sem mais delongas, vamos iniciar. Gramsci nasce em 30 anos, na localidade de Ales, na ilha da Sardenha, que naquela época completava 30 anos como parte do Reino da Itália. Ele foi o 4º filho de Francesco Gramsci, que trabalhava como funcionário público, e de Giuseppina Marcias, que pertencia a uma pequena família de proprietários de terras. Embora os Gramsci estivessem na frágil faixa da classe média, as duras condições da ilha o forçaram a se mudar por várias vilas, onde nasceram mais 3 filhos. Até que Francesco conseguiu se estabelecer na cidade de Ghilarza, quando o pequeno Gramsci não tinha mais de 9 anos. Desde pequeno, Antônio Gramsci viveu essa pobreza. Não é à toa que ele sofre de constantes problemas de saúde, associados também a uma forte queda, que gerou uma deformação notável em sua coluna vertebral e atrofiou seu crescimento. Em uma sucessão de infortúnios que pressagiavam seu destino, seu pai é preso em meados de 1898, justo quando Gramsci iniciava a escola primária. Foi declarado culpado de corrupção e desvio de fundos e, após muitos meses, foi condenado a quase 6 anos de prisão. Devido a isso, Antônio tem que deixar a escola aos 11 anos, se ocupando com alguns trabalhos temporários. Gramsci, ainda criança, enfrentava anos de extrema dificuldade, trabalhando até 10 horas diárias. Para receber 9 liras por mês, equivalentes a 1 quilograma de pão por dia, para 1904. O pai é libertado após cumprir sua pena e volta a trabalhar, permitindo que Antônio retome os estudos. Ao chegar ao liceu, deve se mudar para a cidade de Cagliari. Tinha então 17 anos e compartilha uma pensão com seu irmão mais velho, Genaro, que acabara de voltar do serviço militar, em Turim. Isso não foi uma convivência menor, pois seu irmão já era um militante socialista que trabalhava em uma fábrica de gelo. E isso representou para Antônio um primeiro contato com o mundo dos trabalhadores e com as ideias de cunho socialista. Lá ele se aproxima da obra do historiador italiano Benedetto Croce, que exerceria uma grande influência sobre ele. Ao terminar o ensino médio, Gramsci aproveita uma bolsa de estudos muito modesta que lhe é oferecida e começa os estudos na Universidade de Turim em Filologia Moderna. É a primeira vez que Gramsci se muda para o norte da Itália, já propriamente na península. Turim era uma das cidades com maior crescimento industrial em todo o reino, onde o capitalismo se expandia, diferente do sul da Itália, onde prevalecia um esquema mais parecido com o feudalismo. Gramsci pôde testemunhar esses contrastes nos modos de vida e também perceber o tratamento desonroso que os continentais davam aos italianos de outras regiões. Tudo isso teve ainda como pano de fundo a eclosão de um confronto bélico entre o Reino da Itália e o Império Otomano, desenvolvido no que atualmente é a Líbia. A economia de guerra faz Gramsci vivenciar a escassez pessoalmente. Ele não tem escolha,
se não voltar a trabalhar, para aliviar as dificuldades. E tudo isso resultando em outros males para seu já frágil estado de saúde. Como mencionamos anteriormente, em Turim, Gramsci tem alguns contatos importantes com o movimento operário e com os círculos socialistas. Ele já tinha referências de Karl Marx por seu irmão, mas é aqui que ele se aprofundará mais em sua obra, assim como a do filósofo alemão. É ele! Isso foi um catalisador para que nos poucos meses Gramsci se filiasse a um grupo socialista local e também para que em 1913 fizesse o mesmo com o Partido Socialista Italiano, que naquela época era a organização partidária com maior crescimento no Reino da Itália, estabelecida como a segunda força política há várias eleições. E nela vivia um destacado militar do norte chamado Benito Mussolini. Em sua passagem pela universidade, Antônio Gramsci adere definitivamente ao marxismo, embora também se aproxime de diversos temas de história e filosofia. De fato, é aqui que ele descobre a corrente historicista, da qual será um grande proponente no futuro. Mas o amargo descontentamento que mantinha por sua frágil saúde e seu escasso bem-estar material pioram no ano seguinte, quando em meados de 1914 explode o que mais tarde foi chamado de Primeira Guerra Mundial. A Itália declara sua neutralidade, mas isso não a deixa isenta dos problemas de abastecimento que afetaram todo o continente europeu. Nesse mesmo ano, Gramsci tem a oportunidade de começar a escrever para o semanário socialista chamado O Grito do Povo, no qual aproveita para dirigir uma crítica a Mussolini. Apenas algumas semanas depois disso, Mussolini será expulso do Partido Socialista por sua efusiva oposição à neutralidade da Itália na Guerra Mundial. Entre seus graves problemas financeiros, Gramsci decide em 1915 abandonar a universidade justo quando a Itália entra na guerra. Em meio ao conflito, o Reino da Itália vê a oportunidade para controlar o lado nordeste do Mar Adriático. Mas para isso, tinha que enfrentar o Império Austro-Húngaro, que era parte da Tríplice Aliança assinada pela Itália no passado. E apesar de haver manobras diplomáticas e ofertas que tentaram evitá-lo. O confronto surge quando a Itália denuncia a Tríplice Aliança em maio de 1915. Para depois se juntar à Tríplice Entente e declarar guerra aos austro-húngaros. A partir de então, e durante esses anos de guerra, Gramsci passará por um período de militância ativa com os trabalhadores e de escrita profusa no semanário. Seu talento com a caneta era tal que em 1916 conseguiu se juntar à seção turinesa do jornal Avanti, nada menos que o órgão de imprensa oficial do Partido Socialista Italiano. E também aqui, deixará registro de seu caráter intransigente e irônico, mas também de seu aguçado engenho e sua formação idealista. Para 1917, consegue ascender ao comitê de direção do partido em Turim. E ao calor dos acontecimentos que se originavam na Rússia czarista, levam-no a se interessar pelo rumo internacional do socialismo. As notícias da revolução comandada por Lenin, Trotsky e os bolcheviques geraram uma fascinação enorme nele. Com a guerra chegando ao fim em 1918, Gramsci se dedica a divulgar suas ideias, panfletos e sua crítica teatral em Avanti. Naquele ano, ele já estava totalmente comprometido com sua missão, mas ainda não se sentia servindo plenamente. Apesar de ser de baixa estatura, com sua corcunda nas costas e uma figura estreita que não era muito atraente. No entanto, ele projetava uma aura de cultura e sabedoria, com seus óculos e cabelo penteado para trás. Logo depois, seu intelecto despertou novamente. Com a obra escrita de Vladimir Lenin e em direção a 1919, sente novas exigências de atividade política? Inspirado pelo sucesso da experiência soviética? Mas o rumo que surgia de Moscou era diferente do que vinha sendo praticado pelo Partido Socialista na Itália. No Congresso da Terceira Internacional, a diretriz soviética aos partidos socialistas do mundo era a revolução pelas armas e, portanto, afastar de suas fileiras os líderes mais próximos ao reformismo e a conquista gradual do poder por via eleitoral. No caso da Itália, essas diretrizes não foram ouvidas, visto que o Partido Socialista se posicionou nas eleições gerais daquele ano como a principal força eleitoral do reino. Apesar de que depois não tiveram cadeiras suficientes para liderar o Conselho de Ministros.
A discrepância dos socialistas italianos com os socialistas de Moscou gera reservas em Antônio Gramsci, que se identificava mais com as ideias de Vladimir Lenin. Isso resultou em um confronto sigiloso com a direção do partido. Diante disso, Gramsci decide fundar uma nova revista, chamada O Novo Ordem, onde começa a moldar a orientação mais comunista de seu pensamento. Era uma publicação concebida como uma revisão semanal da cultura socialista, mas também emitia críticas contra o Partido Socialista, por considerar que se havia mimetizado com a lógica do poder e com a democracia burguesa, e que já não representava uma alternativa política real. O combate de ideias era o espaço próprio de Gramsci, e a partir de suas páginas começa a promover os soviets ou os conselhos de trabalhadores na Itália ao estilo soviético, embora também se aventure nas fábricas para ajudar a organizá-los. Seu momento mais álgido chega em 1920, no meio de um grande conflito trabalhista em Turim, onde as greves e os conselhos de trabalhadores se tornam constantes. E apesar de que no final acabaram reprimidos, Gramsci mostra ser um agitador de primeira linha, sem reservas para disputar a liderança. Estava em sua fase de maturidade e se mostrava agora como um homem mais estabelecido, judicioso, idealista e crítico. Enquanto isso, o panorama da época se tornava mais complexo com o aumento do movimento fascista, com Mussolini à frente. O ex-membro do Partido Socialista havia criado em 1919 os famosos fascistas italianos de combate. Uma organização política e paramilitar, dedicada, entre outras coisas, a atacar os socialistas em cidades do norte da Itália, o que lhes ganha o favor de proprietários de terras e industriais. Gramsci se afasta cada vez mais do Partido Socialista e a gota d'água chega no meio do congresso do partido, na cidade de Livorno, onde Gramsci vê sua possibilidade de ascender dentro de suas estruturas sendo minada. Isso o leva a se separar oficialmente, junto com militantes mais jovens que estavam com ele, e cujo resultado foi a criação do Partido Comunista da Itália. Com Gramsci no Comitê Central, o partido se junta imediatamente à Terceira Internacional, quase sem esperar. O próprio Gramsci se candidata como deputado para as eleições de maio, embora não consiga ganhar a cadeira. Quem consegue ser eleito é Benito Mussolini, que assim soma o impulso definitivo para criar sua própria organização política. No final daquele ano, conhecido como o Partido Nacional Fascista, surgido dos fasci de combatimento italiano, Gramsci volta a se concentrar em seus escritos e publicações. Em meados de 1922, ele deve deixar Turim para representar o Partido Comunista no seio da Terceira Internacional. Seu primeiro destino internacional é Moscou, onde conhece uma jovem violinista russa, chamada Yulia Eshut, com quem logo iniciará seu primeiro e único relacionamento amoroso. Enquanto isso, ocorre na Rússia, o destino de Roma agora estava nas mãos de Benito Mussolini, que no final de outubro consolida sua conquista do poder. Após uma série de manobras, quando o rei Victor Manuel III o nomeia como primeiro-ministro do reino. Dessa forma, o Duce inicia uma revolução com características nacionalistas, sindicais e de união entre os trabalhadores e os industriais. Revolução que progrediria gradualmente na Itália ao longo do tempo. O avanço do fascismo foi testemunhado por Gramsci de longe, enquanto se casava com Júlia em 1923. Também nesse ano começarão os embates do fascismo contra o Partido Comunista na Itália, quando Mussolini ordena a detenção de milhares de seus militantes e do Comitê Central do mesmo. Devido a esses fatos, Gramsci fica como o máximo referente do partido na Itália. Então, se muda para Viena, na Áustria, para estar mais perto dos acontecimentos. De lá, ele prossegue com seu ativismo jornalístico e supervisiona a fundação do novo jornal italiano L'Unidade, que buscava preencher o vazio deixado na imprensa do partido após as prisões. Adicionalmente, ele se candidata novamente para as eleições de 1924. E embora agora ele consiga ser eleito deputado, sua conquista é ofuscada pela esmagadora vitória do Partido Fascista. Então ele deixa a cidade de Viena e sua esposa, que já estava grávida de seu primeiro filho, para voltar a Roma. Ele não fica isento das ameaças e da perseguição, mas ele tinha imunidade parlamentar e buscava conquistar as massas trabalhadoras enquanto se opunha a Mussolini. Poucos meses depois, ele retorna a Moscou para se reunir com sua esposa e conhecer seu filho Délio.
Mas a repressão contra os líderes comunistas na Itália se intensifica em sua ausência. O governo até tenta ilegalizar os partidos no parlamento, com uma lei que buscava proibir a maçonaria e outras organizações. E essa foi a única vez que Gramsci pôde confrontar Mussolini de seu assento, com um discurso notável e hostil. Poucos meses após este discurso, o governo finalmente ilegaliza o Partido Comunista. E com isso, seus militantes diminuídos passam para a clandestinidade ou para o exílio. No extremo, o terceiro congresso do partido acaba sendo celebrado fora da Itália, na cidade francesa de Lyon. Nesse congresso, Gramsci explica que se deveria entender a sustentação do fascismo como o produto de uma aliança entre duas classes, os industriais do norte e os proprietários agrários do sul. Por isso, concebe que era imperativo erodir as bases que apoiavam essa aliança, conquistando o proletariado do norte e o campesinato do sul. Mas, com boa parte dos militantes fora da Itália, isso parecia impossível para os comunistas. Gramsci decide retornar a Roma apesar das perseguições e passa alguns meses com sua família. Sua esposa estava grávida de seu segundo filho, Giuliano, mas o agravamento da situação a fez deixar a Itália logo antes do parto. Enquanto sua irmã partia com o outro filho de Gramsci para Moscou, Gramsci, por outro lado, decide permanecer em Roma, dedicado à sua missão, sem ver mais seu primeiro filho e sem conhecer o segundo. Ele se dedica, portanto, à reflexão e à escrita, e começa a moldar o que será um de seus ensaios mais célebres, intitulado A Questão Meridional. Neste ensaio, ele propõe uma grande revisão do desenvolvimento político italiano e busca encontrar as chaves que permitam ao campesinato convergir em uma aliança com a classe proletária. Poucos meses após este ensaio, Mussolini sofre uma tentativa de atentado e se dedica a dissolver definitivamente os partidos e restringir a liberdade de imprensa. Após isso, Gramsci é preso em sua casa. 8 de novembro de 1926, passando por várias prisões do norte, à espera de um julgamento que demoraria até junho de 1928. Recebe então a condenação a 20 anos de prisão, sob as acusações de atividade conspiratória e instigação à guerra civil. É transferido assim para a província de Bari, ao sul da Itália. Na prisão, sofre todo tipo de maus tratos, humilhações e recaídas de saúde. Desde 1929, começa a colocar no papel centenas de reflexões que mais tarde se tornarão seus famosos cadernos da prisão, ordenados e obtidos depois por sua cunhada Tatiana Schutte. Este foi o seu maior esforço intelectual, onde surgiram deliberações sobre literatura, história, filosofia, arte, política, o Renascimento, a reunificação italiana, o capitalismo, os intelectuais e a burguesia. Muitas dessas reflexões e ideias sobre o fenômeno do poder continuam não apenas sendo estudadas até hoje, mas também implementadas por uma variedade de grupos no mundo. No total, sua magnum opus soma 2.000 páginas compiladas em 32 cadernos, que foram trabalhados ao longo de 6 anos, até que sua saúde o torna incapaz de continuar. Nos chamados cadernos da prisão, encontram-se suas proposições teóricas mais poderosas que lhe valeram seu futuro renome mundial. Por isso, vale a pena nos determos em algumas de suas ideias sobre o fenômeno do poder, especialmente naquela de maior desenvolvimento. O conceito de hegemonia. Muito se tem falado sobre a hegemonia cultural proposta por Gramsci, mas deve-se esclarecer que ele nunca definiu concretamente este termo. Ele escreveu bastante a respeito, mas de forma diluída e com pouca continuidade. No entanto, quando ele expõe mais claramente sua noção de hegemonia, é ao abordar a função da cultura para os sistemas de poder político na Europa, descrevendo algumas instituições que são transmissoras da cultura. Em uma sociedade como a escola, a igreja, o serviço militar, os jornais, o cinema e os romances. E como essas instituições têm uma função predominante na conquista, manutenção ou perda de poder. Essas instituições culturais ajudam a moldar uma determinada concepção do mundo na mente das pessoas, sempre de acordo com a ideologia da classe dominante que controla essas instituições. Para Gramsci, o domínio burguês e capitalista se baseava principalmente nesta hegemonia cultural, e não apenas no seu controle dos aparelhos repressivos do Estado.
como a hegemonia totalizadora e universalizante consegue unificar todo um bloco social, mesmo que este esteja cheio de contradições. Portanto, é muito difícil minar o domínio da burguesia, mesmo através da vanguarda revolucionária, afirmando a cultura como o principal eixo formativo do sujeito revolucionário. Gramsci faz com que os comunistas eventualmente superem sua visão economicista rígida. A partir de então, fazer a revolução. Não se trataria de tomar o Palácio de Inverno, mas de controlar os meios culturais com os quais os homens explicam o mundo? Assim, o Estado não seria apenas um aparato político, mas também civil, abrangendo cultura e ideias e tradições, e que, em última instância, organiza o consenso social. E essa visão da função da cultura nos sistemas e a luta pelo poder não seria assumida apenas pelos marxistas, mas por grupos de poder da mais diversa índole, em busca ou manutenção do poder. Revitaliza o marxismo e outras correntes. Após propor que a revolução não tinha que ser realizada pela via violenta, como reivindicava Lenin, mas pela via da cultura, apontando para o longo prazo e com efeitos mais conclusivos. Assumindo assim as duas formas possíveis para a tomada do poder pela via da força e da persuasão, ou melhor dizendo, com a força do leão e a astúcia da raposa. Do ponto de vista do ativismo político, ponto de incidência importante também no pensamento de Gramsci, este faz uma distinção importante entre a espontaneidade e a direção consciente. Contrastando com teóricos como Walter Benjamin, um marxista igualmente heterodoxo como nosso pensador, Benjamin pensava que todo elemento revolucionário relampejava de forma espontânea. Uma espécie de choque histórico na consciência dos povos, com uma qualidade quase messiânica. Mas essa visão do caráter espontâneo das revoluções se distingue da visão revolucionária em Gramsci. Para ele, a pedagogia revolucionária era um fator decisivo antes do momento do assalto ao poder. A tarefa propagandística e cultural da qual os intelectuais devem se encarregar, a direção consciente da revolução. Com base nisso, para Gramsci, dentro do quadro do pensamento, da filosofia, da praxis, os espaços necessários para entender e aplicar uma prática concreta. Sobre o político, resume-se no que ele denominou relações de forças. As forças seriam graus ou momentos distribuídos nos seguintes espaços: a política externa, referida ao sistema internacional hegemônico, o âmbito econômico-social, referido à estrutura e superestrutura, a política interna, referida à hegemonia interna, e as forças militares imediatas, cujos elementos abrangiam o técnico-militar e o político-militar. Cada um desses espaços e graus se interrelacionam com os demais na estrutura e superestrutura. As forças econômicas incidem no quadro político internacional. Este quadro internacional é hegemônico e, por sua vez, influencia a política interna de cada país, de seus partidos, de sua cultura e de suas forças militares. A hegemonia em si entre os estados é sustentada pelo poder econômico dos estados. Nessa ordem de ideias, segundo Gramsci, o que se entende como ideologia pode ser caracterizado como o consenso entre os atores políticos e sociais sobre a superioridade de um grupo econômico. E isso não tem implicações apenas nas esferas econômicas e sociais, mas também nas intelectuais e morais. Este grupo superior é o que a teoria política conhece como a classe dominante. Sob essa visão, o senso comum ou a consciência coletiva de uma sociedade se dobrarão aos interesses do grupo hegemônico através de sua influência ideológica e cultural. Estas são apenas algumas das ideias elementares, mas mais importantes, de Gramsci sobre o poder e a luta política. São muitos mais os escritos do nosso protagonista que vale a pena estudar e que esperamos continuar transmitindo em outros vídeos. Então, voltando à vida do nosso personagem. A verdade é que o temperamento filosófico e reflexivo de Gramsci não é afetado pelas condições carcerárias. O que realmente o afetou fisicamente foram as péssimas condições sanitárias, somadas às suas próprias deficiências de saúde. Naqueles anos, ele sofre de hipertensão, arteriosclerose, hemorragias e da doença de Pote, que é uma forma de tuberculose. Ele passa pela enfermaria de outras prisões e até mesmo por vários hospitais, até chegar à localidade de Formia, ao sul de Roma, onde recebe liberdade condicional, em 1934, devido ao seu mau estado.
Mas a sua condição só continua piorando e ele tem que ser transferido para uma clínica em Roma para se recuperar. Finalmente, após perdões e anistias motivadas pela sua saúde, Gramsci recebe a liberdade plena em abril de 1937, mas já era bastante tarde. Seu estado era terminal e ele só conseguiu viver por mais alguns dias, até que faleceu no dia 27 de abril de 1937, devido a uma hemorragia cerebral. Foi cremado no dia seguinte por um de seus irmãos e sua cunhada, Tatiana, e suas cinzas foram transferidas para um cemitério em Roma. Faleceu aos 46 anos, sem ver o início da Segunda Guerra Mundial nem o fim do fascismo. Mas deixou com seus cadernos uma constelação de ideias que hoje mantém sua relevância. A trajetória de Gramsci, em suma, representou uma superação do abismo que costuma separar a teorização da ação concreta. E foi fundamental para dar um novo ar não apenas ao marxismo mecanicista que prevalecia em sua época, mas ao futuro do estudo e da luta pelo poder. Abrindo uma caixa de Pandora, da qual emergiram importantes desenvolvimentos filosóficos. Tudo em meio a convulsões e obstáculos que ele superou, graças à sua grande capacidade de análise e à sua obstinação intelectual, que o fizeram se apegar às suas ideias, mesmo na penumbra e no confinamento. Obrigado por assistir a este vídeo. Espero que tenham gostado. É muito importante para nós que se inscrevam no canal, deixem seus comentários e compartilhem o vídeo. Sigam-nos no Instagram, Horda Nova Enciclopedia. E, acima de tudo, que nos ajudem em nosso Patreon, com qualquer ajuda que possam nos dar. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe.